as Escrituras no segundo livro das Crônicas, capítulo 23. As crianças sigam a irmã Lara. Segundo livro de Crônicas, capítulo 23, versículo 19. Segunda Crônicas 23, 19. Meus irmãos, hoje nós vamos tratar sobre 2 capítulos da confissão que tratam sobre a admissão de membros e sobre a recomendação de membros para outras igrejas irmãs, ou a não recomendação também. Nós vamos observar como esses capítulos tratam sobre isso. E vamos começar lendo esse texto de segundo Crônicas 23, 19. Colocou porteiros às portas da casa do Senhor, para que nela não entrasse ninguém, que de qualquer forma fosse imundo. Amém. Vamos orar? Senhor, te louvamos nessa noite, te agradecemos por estarmos aqui, podermos nos reunir livremente e examinar as Escrituras. O Senhor nos ensina isso em João, capítulo 5. Nós devemos examinar as Escrituras. Esta é a finalidade, Senhor, dos nossos cultos de doutrina. Nos determos com mais paciência e atenção ao que a Tua palavra diz sobre assuntos concernentes à Tua vontade. Que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos livre do erro, que o Senhor a cada dia amadureça nossa compreensão doutrinária como igreja, que o nosso rebanho, Senhor, esteja em constante crescimento, porque está sendo alimentado pela Tua palavra e instruído nela. Nos dê graça também, não apenas para ouvirmos o que é a sã doutrina, mas para aplicarmos aquilo que nós estamos aprendendo. Que nós não sejamos tímidos no cuidado de examinar a Tua palavra. Essa é a nossa oração, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, esses capítulos são muito importantes porque eles lidam com a saúde da igreja, bem como os outros que nós examinamos, mas aqui nós temos 2 capítulos, na verdade, na semana que vem nós vamos concluir esta parte, que se relaciona à admissão de membros, à recomendação de membros e, como a confissão chama, a demissão de membros. E na próxima semana nós vamos observar algumas coisas mais detalhadas a respeito da exclusão. A Escritura diz sobre isso e vamos finalizar o nosso exame da confissão tratando disso e tratando da natureza do congregacionalismo dentro de uma estrutura denominacional. Então, na semana que vem nós, com a graça de Deus, concluímos os nossos estudos desta confissão. A ideia é que esse documento seja revisado, será encadernado, capa dura, e ficará disponível na nossa biblioteca, algumas cópias para futuras consultas dos irmãos. Também, se o Senhor permitir, a gente publicar esse material para disponibilizar para as outras igrejas congregacionais também. Com respeito à admissão de membros, nós vivemos numa cultura eclesiástica no nosso país que basicamente a membresia não tem significado no sentido de se ter uma ordem, usando a linguagem da própria confissão. Então as pessoas entram e saem das igrejas e elas não são membros daquele lugar. É possível que elas estejam durante muito tempo num lugar, depois uma igreja se surpreenda que aquela pessoa nunca foi membro.
daquela igreja, né? Então isso acontece em muitas igrejas. Eu estou ali há 10 anos, e numa assembleia, quando aquela pessoa é indicada para um cargo, diz, não, mas ela não pode, porque ela não é membro, né? Então o povo se assusta, porque sempre vê aquela pessoa trabalhando muitas vezes e tomando a ceia, e não percebe, né, que aquela pessoa nunca foi recebida como membro. Isso acarreta alguns problemas. Eu tenho visitado os membros de nossa igreja e também os que estão chegando na nossa igreja. E, dentre algumas visitas à casa de alguns irmãos, eu pude conversar sobre isso com eles. Eles falaram do amor que eles têm à sua igreja de origem, que é de outra cidade. E frequentam a nossa igreja, mas não tinham a inclinação de deixar a membresia da sua igreja em outra cidade. Então eu tive que dizer o seguinte, ok, então vocês não são minhas ovelhas. Compreende isso, irmãos? Então eu não tenho responsabilidades pastorais sobre os irmãos. Eles serão acolhidos, serão cuidados na medida do possível, mas eu não tenho autoridade pastoral sobre vocês. Vocês serão congregados na igreja. Serão membros de outra igreja. Então eles entenderam a importância do que é a membresia, né? Algumas semanas depois me procuraram já com a carta, né? E graças a Deus por isso. Aqui eles estão sendo cuidados e pastoreados. Isso implica dizer que a vida da igreja é uma vida que deve estar atenta a essa questão da membresia. Esse capítulo de Crônicas que lemos é bem significativo, e esse versículo é simbólico para nós, porque o texto diz, colocou porteiros à porta da casa do Senhor, para que nela não entrasse ninguém que de qualquer forma fosse imundo. Isso quer dizer que a igreja não tem obrigação de receber na membresia todos os que pedem a membresia. Isso quer dizer que a igreja deve ter critérios para que alguém seja membro da igreja. E esses critérios devem ser baseados na palavra de Deus, mas também não devem ser rígidos ao ponto de faltar com misericórdia. Nós vamos observar isso. No primeiro ponto da confissão desse capítulo, o texto diz o seguinte: as portas das igrejas de Cristo na terra não estão tão abertas por designação de Deus que todos os tipos de pessoas, boas ou más, possam entrar livremente a seu bel prazer. Mas aqueles que são admitidos a ela como membros devem ser examinados e julgados primeiro, se são aptos e adequados para serem recebidos na sociedade da igreja ou não. O eunuco da Etiópia, antes de sua admissão, foi examinado por Filipe, se ele acreditava em Jesus Cristo de todo o coração. O anjo da igreja em Éfeso é elogiado por provar aqueles que diziam que eram apóstolos e não eram. Há uma razão semelhante para provar ou examinar aqueles que professam ser crentes. Os oficiais são encarregados de guardar as portas da igreja e devem julgar de maneira especial a aptidão de quem entra. 12 anjos são colocados nos portões do templo para que os que eram cerimonialmente impuros não entrassem nele, né? Apocalipse 21, a referência final disso. Então aqui nós temos uma coisa muito interessante, um dado muito interessante, porque historicamente dentro de nossas igrejas sempre foi assim. Os oficiais dão parecer à Assembleia de que aqueles que pedem membresia podem ser recebidos, mas é a Assembleia que recebe ou não, porque os oficiais podem não ter alguma informação que alguém na Assembleia tem. E se alguém na Assembleia tem alguma informação que os oficiais não têm, é obrigação moral desse crente manifestar-se e dizer. Então, um crente numa igreja congregacional tem altíssima responsabilidade também na recepção de novos membros da igreja. Da mesma forma que Deus chama os crentes à salvação, Ele também chama os crentes para igrejas locais. E a membresia na igreja local é de grande importância para a manutenção da edificação dos santos. Ser membro de uma igreja congregacional é algo bíblico, mas não é por isso
que a igreja não terá critérios. Não terá critérios. Então, o texto começa dizendo que as portas da igreja de Cristo não estão tão abertas por designação de Deus que todas as pessoas, boas ou más, possam entrar. É preciso haver exame. Por isso que aqueles que serão recebidos na nossa igreja terão uma conversa com os oficiais. Serão questionados a respeito de sua fé, a respeito de suas intenções. Então, seus nomes serão levados para a aprovação na Assembleia ou não. Ou mesmo parecer dos oficiais para que aquela pessoa espere mais tempo. Às vezes, isso é necessário. O segundo ponto da nossa confissão diz o seguinte: as coisas que devem ser encontradas em todos os membros da igreja são o arrependimento do pecado e a fé em Jesus Cristo. Estas são as coisas sobre as quais os homens devem ser examinados em sua admissão na igreja. Tais pessoas devem professar e sustentar de tal maneira essas verdades que possam satisfazer racionalmente em amor, que as coisas são de fato assim como professam. Isso aqui é importante e eu quero anexar a essa verdade aqui uma conduta moral ligada às escrituras sagradas. Nós temos, por exemplo, vários problemas em muitas igrejas de pessoas que estão ligadas à membresia da igreja, mas com a vida moral desregrada. Pessoas que estão ligadas à membresia da igreja, mas elas, por exemplo, não querem casar civilmente. E muitas igrejas admitem isso, né? Esse tipo de conduta precisa ser investigado. Em muitos casos, por exemplo, a esposa, a mulher do relacionamento recebe uma pensão. Isso é muito recorrente. E ela não casa-se para não perder a pensão. Então ela mente ao Estado, dizendo que não tem amparo de sustento para continuar recebendo a pensão, né? E muitas igrejas aceitam essa posição, né? Está errado, irmãos. Está errado. É falso testemunho. A irmã ou os irmãos, se for um casal, precisam ser exortados quanto a isso. Mas muitos deles são admitidos na membresia de muitas igrejas e assumem cargos importantes dentro da igreja, porque têm certa condição financeira privilegiada. Eu não preciso comentar muito sobre isso. Isso é absurdo. É incrível. Denominação. Eu fiquei sabendo disso. Incrível, né? Incrivelmente absurdo. Existem outros casos, irmãos, que quanto a isso nós devemos pensar também, avaliar. No início do meu ministério, havia uma irmã na igreja que ela converteu-se mais ou menos, na época que eu estava, mais ou menos 30 anos, e teve filhos, seus filhos registrados por ela e por seu marido, mas o marido não queria casar civilmente. E aquela mulher queria receber o batismo. E agora? Quem não queria era ele. A igreja vai aconselhar ela a deixar o marido? E vai negar o batismo? Ela deve ser batizada. Exato. Exato. Não dependia dela. E ela tinha vários documentos, vamos dizer assim, né? O registro de nascimento dos filhos, que aquele relacionamento era estável, né? Eu conversei com o marido dela, ele disse que não queria, não tinha nenhum interesse, ele era um ímpio. E a mulher era piedosa, era uma crente, né? Então, veja que há diferenças nesses problemas.
na admissão de membros na igreja, né? E agora? Então, as solteiras, né? Se ela casa, a Bíblia diz que o marido é provedor do lar. Então, ela tem a provisão, né? Se ele não consegue prover, então ela não se casa com ele, porque ele não serve para ser marido. Não se case com ele, né? Não serve para ser marido. Ou então, se recomende à igreja que ninguém seja militar, né? Para que não tenha filhos, aí fica mais difícil, né? Vale mais não, né? Nem sempre o que é legal é moral, né? Nem sempre o que é legal é moral. Muito bem. O ponto 3, irmãos, vai nos dizer aqui algo interessante sobre a fé fraca de algumas pessoas que pedem membresia à igreja. E esse ponto da confissão, ele nos instrui a sermos criteriosos no exame das pessoas que solicitam isso, mas sermos também misericordiosos com essas pessoas. Então o ponto diz o seguinte: a medida mais fraca de fé deve ser aceita naqueles que desejam ser admitidos na igreja. Porque os cristãos fracos, se sinceros, têm substância dessa fé, arrependimento e santidade, que é exigida dos membros da igreja. Esses têm mais necessidade das ordenanças para sua confirmação e crescimento na graça. O Senhor Jesus não apagaria o pavio fumegante, nem quebraria a cana quebrada, mas reuniria os tenros cordeiros em seus braços e os carregaria gentilmente em seu seio. Tal amor e ternura devem ser usados, pois o cristão mais fraco, se sincero, não pode ser excluído nem desencorajado. A severidade do exame deve ser evitada nesse sentido aqui, né? Então, observe que pessoas com certas fraquezas também estarão solicitando membresia. Pessoas explosivas, por exemplo, solicitarão membresia. O que a igreja vai dizer? Não, é muito bravo, não tem como ser membro da igreja agora. Mas teve igreja que já fez isso. É muito brabo esse irmão, é muito brabo essa irmã, não tem como ser membro não, né? Então é uma fraqueza, aquilo que precisa ser exortado, mas deve ser olhada com misericórdia por parte da igreja. Porque alguns têm fraquezas aparentes, mas todos têm fraquezas. Outros, as fraquezas não são aparentes. Mas quando é um desvio moral sério, então chega aqui um rapaz com 2 esposas, eu quero ser membro da igreja. Os irmãos têm que tolerar minha fraqueza, né? É diferente. O juízo é diferente, porque o homem seja marido de uma só mulher, né? O ponto 4 vai nos dizer, irmãos, no caso de algum irmão, por medo excessivo, esse ponto é interessante, por medo excessivo ou outra enfermidade, ser incapaz de fazer sua profissão de fé pessoal, de seu estado espiritual e público, é suficiente que os presbíteros, tendo recebido testemunho privado desta pessoa, façam relação disso em público perante a igreja, né, na assembleia, testificando também que tais irmãos seus consentiram com isso, sendo este o caminho que mais tende à edificação. Mas, embora as pessoas tenham maiores habilidades, é mais conveniente que façam suas profissões e confissões pessoalmente com a sua própria boca, como Davi professa de si mesmo. Então, naquela época, os crentes tinham que dizer à assembleia.
testificar a sua fé perante a igreja. Não eram somente seus nomes levados, eles tinham que falar. Mas é tão interessante a abordagem da confissão, que a confissão reconhece o seguinte: tem irmão medroso, que não vai ter coragem de olhar para a Assembleia. Tem irmão que não tem coragem de falar com os presbíteros, já vai morrendo, e agora, meu Deus? O que é que vai ser de mim? Já fica nervoso no dia de conversar com os presbíteros. Eu me lembro que quando eu fui fazer minha profissão de fé, o avô da minha esposa era um dos presbíteros da igreja. E os presbíteros sentaram na minha frente e começaram a me fazer perguntas diversas sobre a fé. Várias perguntas. E a pergunta, eu lembro da pergunta do avô da minha esposa, ele me perguntou o seguinte: você crê que quando você for batizado, você será regenerado? Foi. Eu olhei para ele assim, liguei: esse irmão quer me... disse: não, eu já sou crente. Aí ele deu uma risadinha e disse: muito bem. Então, o teste é importante para ver se aquela pessoa está abalizada. Tem outros que ficam tão nervosos que acabam falando bobagem, na hora do exame, pelo nervosismo. Então, isso deve ser levado em conta também. Eu lembro-me de um exame que fui fazer a um candidato ao Ministério Pastoral em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E aquele irmão estava à frente de uma igreja há 10 anos, ele era presbítero, e o pedido da igreja é que ele fosse ordenado pastor leigo, porque ele estava a 500 quilômetros da próxima igreja congregacional e a 700 quilômetros de um seminário batista. Não tinha condição nem dele ir para o seminário. E não tinha sistema de AD que tem agora, E aquele irmão estava há muitos anos à frente da igreja. Então eu fui lá com outros pastores e começamos a perguntar a ele algumas coisas. E eu disse: meu irmão, me diga um versículo que mostra na Escritura a Trindade. Ele começou a suar, olhou para mim, aquele olhar perdido. E disse: como assim, pastor? Eu disse: um versículo que fala da Trindade. Qualquer um. Ele disse: mas assim, a queima-roupa na hora? Eu disse: agora mesmo. Você queria um tempo para pensar? Eu dou 5 minutos para você pensar. Esse é pouco tempo demais, não vou me lembrar. Deus está certo. Me diga um versículo que diz que Jesus é Deus. Aí ele virou a cabeça e falou bem baixinho, fez: agora pronto, como é que eu vou me lembrar disso? Eu disse: meu irmão, você está à frente da igreja há 10 anos. Não é isso? Ele disse: pastor. Eu disse: você tem que saber me dizer um versículo que diz que Jesus é Deus. Você tem que saber. Ele disse: pastor, eu estou muito nervoso. E eu não me lembro, não. Eu disse: qualquer um. Eu disse: não me lembro, não. Eu disse: no princípio. Aí ele disse: criou Deus os céus e a terra. Eu disse: não, mas não é esse, meu irmão. O princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Estava nervoso, Coitado. Ele não podia nem pegar a Bíblia. Mas depois disse: pegue a Bíblia, toma a minha. Irmãos, a Bíblia ficou pequena para aquele camarada, tão nervoso que ele estava. Ele ia para Apocalipse, ia para Gênesis, ia abrir, eita agonia. Um crente deve aprender a testemunhar da sua fé, mas eu sei que quando ele está perante autoridades, ele pode ficar muito nervoso, Isso pode acontecer, e a recomendação da confissão é que os presbíteros ouçam essa pessoa e testifiquem a seu favor na Assembleia de Membros, para que essa pessoa seja, então, admitida. Mas esta questão da confissão pessoal de um crente é muito interessante quando é mencionada aqui na confissão, porque o crente foi catequizado, isso é prova da sua catequese, de que ele foi instruído, de que ele aprendeu. Então, daí a importância do que acontecia nesse período com o uso dos catecismos. Então, um crente que era levado ao batismo, ele tinha sido catequizado. Então, obrigatoriamente, ele tinha que memorizar as perguntas e as respostas do catecismo, que a igreja usava naquele período, geralmente, nessa época aqui, o catecismo menor ou o catecismo maior de Westminster, ou o catecismo de Heidelberg, que era o que era mais antigo, Então, essa forma de memorizar as doutrinas era uma forma de testificar da fé. Hoje os crentes não têm condição, na sua maioria, de fazer isso. Porque eles não sabem, até hoje, mostrar um texto onde Jesus é mostrado como divino. Ou um texto que mostra a Trindade nas Escrituras.
ou a divindade das 3 pessoas nas Escrituras. Ou um texto que mostra que eu sou grandemente pecador nas Escrituras e preciso de salvação. Então, o crente precisa aprender a manusear as Sagradas Escrituras e testemunhar delas. Isso faz dele um cristão. Então, por isso, a preparação daquele cristão para o batismo, né? Muitas vezes as pessoas perguntam, mas na igreja primitiva não tinha discipulado. As pessoas criam e eram batizadas. Ali nós devemos considerar várias coisas, né? A perseguição da época, muitos crentes judeus que vinham de um contexto já de uma espécie de catequese judaica. Então, a teologia do Antigo Testamento não é estranha à teologia do Novo Testamento, que se refere a Deus e ao pecado. Então, o que acontecia ali na época da igreja primitiva era que as pessoas criam em Jesus como seu Salvador. Mas hoje é necessária essa catequese, até para pessoas que vêm de outras igrejas. Porque a coisa está tão desmantelada e bagunçada, que as pessoas vêm de outras igrejas evangélicas completamente ignorantes da sua fé. E quando começam a escutar o ensino das Escrituras, muitas delas acabam afirmando, eu acho que eu nem era crente, porque eu nunca ouvi isso. E estava diante dos meus olhos, nunca me foi ensinado isso. Eu estou aprendendo agora, é tudo novo para mim. Então, ao mesmo tempo que a pessoa se alegra por estar aprendendo, ela é humilhada por não saber, mesmo tendo caminhado tanto tempo na fé. Não é? Deus é muito misericordioso, né? Eu vou pular aqui para os pontos finais, para a gente ir para o outro capítulo. O ponto 7 diz uma coisa aqui interessante, que é o último ponto desse capítulo. Ele diz o seguinte: o mesmo julgamento deve ser exigido de tais membros da igreja que nasceram na mesma, ou se tornam membros, ou foram aqui batizados na infância, porque nessa época as igrejas congregacionais batizavam bebês, né? No Brasil isso não acontece, eu já esclareci para os irmãos. Mas o que eu quero pegar aqui? É que a igreja deve avaliar, inclusive, aqueles que são da própria igreja desde a infância, quando eles querem receber o batismo e professar a fé, se é o momento disso acontecer. Mesmo que aquela irmã ou irmão tenha crescido na igreja. O fato de ter crescido na igreja não testifica que é crente. Então, a igreja deve examinar se essa pessoa é, de fato, regenerada. No caso desse contexto, o que era que acontecia? A criança era batizada e, quando crescia, ela era um membro não comungante, ou seja, ela não participava da ceia. No caso dos congregacionais, também não participava de uma assembleia de membros. Quando ela crescia, ela professava a sua fé. Então, a partir de então, ela era um membro comungante e participava da assembleia da igreja. Então, esse era o contexto nessa época. Até aqui, os irmãos têm alguma consideração, alguma dúvida sobre essa questão da admissão de membros na igreja? Vamos continuar, então, no capítulo seguinte, o capítulo 13. Sim, Sandro. Essa aqui faz. Faz. Os presbíteros vão conversar com todos. E isso é importante. Não, geralmente os presbíteros, os oficiais, algumas igrejas presbíteros e diáconos, fazem essa sabatina e dão parecer à igreja, né, justamente por causa desse motivo de constrangimento, né? Então, hoje a gente vive numa sociedade ansiosa. Teve crente que eu quis apresentar para vocês aqui, num domingo de noite, o crente de tão ansioso disse, Deus me livre, pastor, não vou não. Diga só o meu nome, que eu não vou lá para frente, não. Imagina uma assembleia sendo perguntado, vai morrer do coração. Ela vai dizer, deixa, não quer mais não, deixa, não quer mais não. Então, só a conversa com os presbíteros já é suficiente para que se tenha um parecer para a igreja, né? A igreja... diga aí o Salmo 119, memorizado em hebraico. Tá mais fácil para mim.
básica. É básica para aquele que vai ser recebido. O fato, essa questão pragmática, né? Então, eu não vou dificultar para a pessoa ficar, porque eu quero que a igreja cresça. Então, se eu tiver muito critério, quem é que vai ficar, né? Esse é um pensamento equivocado, né? Porque muita gente boa pode chegar nisso, mas muita gente pode vir causar muitas dificuldades também, né? Nesse sentido. Então, a igreja vai observando o que diz a Escritura e vai aplicando o que diz a Escritura. Principalmente uma igreja congregacional. Na igreja presbiteriana, isso cabe somente aos presbíteros, né? A fazer toda a avaliação, a disciplinar, a receber, a não receber. Mas na igreja congregacional, toda a membresia está envolvida nisso. Então, toda a igreja observa aquele que quer ser membro. Desde quando ele começa a vir. Toda a igreja observa. Então, todos que chegam na nossa igreja, minha recomendação é o seguinte: conheça a igreja, porque a igreja vai conhecer você. Observe a igreja, se é isso que realmente você quer, e a igreja vai observar você, né? Então a igreja deve estar atenta, e quem chega não deve ficar assustado não, porque isso é bíblico. A igreja deve ser criteriosa, observando como é a vida familiar, se é solteiro, esse jovem demonstra piedade, ele é frequente na igreja, ele se envolve na igreja, ele demonstra interesse pela palavra de Deus, em aprender a palavra de Deus. Então, isso é uma evidência de que ele pode ser recebido ou batizado, né? Ninguém pode ser batizado se não demonstra fé em Cristo. Tem que demonstrar. Isso tem que ser visível para a igreja também, porque senão não tem lógica a igreja seguir para o sacramento do batismo uma pessoa que está professando fé, mas não está testemunhando a fé, né? No próximo capítulo, a gente vai tratar aqui de remoção de membros. Isso aqui é muito interessante, porque trata da remoção de membros através de recomendação e trata também da demissão desses membros. No próximo capítulo, sobre a exclusão desses membros. Isso tem uma diferença, né? Então, se a gente tem, por exemplo, alguém que há muito tempo não frequenta a igreja, essa pessoa pode ser desligada, mas não necessariamente excomungada. E se a gente tem alguém que é impenitente diante das exortações da igreja, essa pessoa pode ser excomungada e desligada. Excomunhão já é desligamento, né? Mas a excomunhão é uma disciplina. Mas uma pessoa pode ser desligada porque mudou de localidade, foi morar em outra cidade. Então, algumas coisas precisam ser postas aqui, mas eu quero fazer aqui um adendo, irmãos, que não necessariamente tem a ver com esse capítulo, mas é uma recomendação pastoral e com base nas Escrituras, principalmente em Hebreus. A Escritura em Hebreus diz que um crente não deve abandonar a sua congregação, como é costume de alguns. Isso se refere ao culto e se refere à comunhão também. Então eu faço uma recomendação à igreja, a minha congregação, né? Que não tem sentido um crente faltar o culto dominical na sua igreja para ir para outra, estando na mesma cidade da sua igreja. Isso não tem sentido. Se a sua igreja está com as portas abertas, tendo culto, ele deve ir para a igreja dele. Agora, se ele está em outra cidade, em outro lugar, impossibilitado de estar com os seus irmãos, ele pode ir para uma igreja bíblica, né? Preferência reformada. Mas não há base nenhuma nas Escrituras dizer assim: não, eu não vou para a igreja, não, eu vou visitar outra igreja. Se você está fazendo isso, deve ser por um motivo único. Eu estou pensando em sair da minha igreja porque ela abandonou a fé bíblica. Então eu vou no culto dominical em outra igreja. Eu estou pensando em ir para lá. Esse é o único motivo. Mas ficar vagando, esses crentes vagando, né? Quem fica vagando na terra, vocês sabem quem é, irmãos. O crente não fica. Quem fica vagando na terra é outro. Crente não, o crente fica na igreja dele. Então, no primeiro, vamos abrir aqui em Hebreus, primeiro, para a gente ler o texto. Hebreus 10, 25.
Hebreus 10, 25. E eu vou aproveitar aqui para dar outra recomendação que eu me lembrei agora. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Façamos admoestações aqui, é que a gente deve aconselhar aquele crente que não está vindo. Exortá-lo, meu irmão, você precisa estar na igreja no dia do Senhor. Eu quero fazer mais duas recomendações. Primeiro, às vezes há um familiar, por exemplo, que vai ser batizado e é de outra igreja evangélica, né? Então, às vezes é um filho, às vezes é um pai, uma mãe, e convida o filho ou o parente para ir. Então, essa é uma exceção, não sou xiita, né? Essa é uma exceção, não há problema nisso. Mas a outra recomendação é o seguinte: é inadmissível um crente protestante reformado, por exemplo, ir no batismo de uma criança na igreja católica, irmãos. E padrinho. Não é porque minha cunhada, é meu irmão. Nem a compreensão do batismo infantil protestante é igual da igreja católica. É completamente diferente. Completamente diferente, né? Então, para a igreja católica, a salvação só se dá por meio da igreja católica. O sacramento do batismo é para a regeneração. Então, isso é completamente oposto ao que nós entendemos segundo a fé evangélica. Então, o que é que eu faço, pastor? Você vai dizer o que você crê. Eu não posso ir, porque isso é completamente contrário ao que eu creio, né? Isso se dá também, se estende para outros ramos, viu? Padrinho de casamento, de um casal amigo católico, que o padre vai fazer o casamento. Não tem sentido não, irmão. Não tem sentido. Mas eu só vou para o casamento, eu não vou adorar as imagens. Você vai fazer o que ali? Me diga bem, me diga mesmo. Diga, meu pai. É difícil, né? Muito difícil. Coisa boa, né? Esse testemunho foi forte para ela, né? Eu já tive que dizer não a algumas ovelhas. Uma moça que há alguns anos estava sob meu pastorado e ela tinha um relacionamento muito bom conosco, comigo e com Kelly. Era como se fosse uma filha. E ela resolveu se relacionar com um rapaz católico, que dizia ser católico, né? O que se via nas redes sociais era muita cerveja, muita festa, e ao mesmo tempo imagem de Maria, música do padre Marcelo Rossi, e por aí vai. E ela veio conversar comigo: o senhor pode fazer curso de noivos com a gente? Eu disse: não. Não posso fazer. E o casamento? Também não. Ela já tinha me ouvido ensinar várias vezes sobre isso, várias. E eu ensino para que essa coisa não chegue a mim. Mas chega. Se eu vou ensinar logo, para que não venha, né? Pelo menos me ajuda. Mas muitos crentes são levados por suas emoções.
E a igreja deve testemunhar nesse sentido. A igreja deve dizer, esse exemplo da irmã Fátima é maravilhoso. A igreja deve dizer, está errado, não tem aprovação do Senhor. Deve dizer em amor, mas deve dizer. Agora, o que acontece? O que acontece na cabeça dos crentes? Se casa uma moça crente com um rapaz ímpio. Aí bota as fotos nas redes sociais e os crentes, Deus abençoe vocês. Que coisa linda, maravilha. Que felicidade ver vocês assim tão felizes. E a gente diz o quê, pastor? Não precisa dizer nada. Não precisa dizer nada. Porque a gente não pode fazer ir contra a Escritura. Como é que eu vou contra a Escritura? Eu já vi essas coisas absurdas acontecendo, né, no meio do povo de Deus. Parece que não é só por falta de ensino. Parece que é por falta de entendimento do ensino. Ou quer ser melhor, mais amoroso que o próprio Deus. Não tem sentido fazer isso. Presente de Deus. Meu Deus. Faria. Eu já fiz. E fiz o casamento. A minha pregação toda no casamento foi que eles se convertessem. Do começo ao fim. Eu disse a eles, eu vou pregar para que vocês se convertam. E eles se converteram. Eles vieram conversar comigo, disseram, nós não somos crentes e tal, né? Aí eu disse, olha, então é bom vocês se converterem lá, porque eu só faço casamento de crente. Eu brinquei com eles, né? Eles ficaram meio assim, assustados com a minha fala. Eu disse, eu vou ensinar vocês o que é um casamento de cristãos, que eu não sei o que é um casamento de um ímpio, porque eu nunca casei com a ímpia. Eu sei o que é um casamento cristão. Então eu vou ensinar vocês o que é isso. E eles me ouviram. 3 meses eu falando para eles, toda semana. E fiz o casamento. Né? E na cerimônia, eu os exortei a professarem fé em Cristo e frequentar uma igreja bíblica. Né? Foram para a lua de mel e voltaram já para me procurar, para orar por eles. E hoje eles estão firmes na fé. Né? Então isso já aconteceu. Agora não faço, um crente com não crente, eu não faço. Tudo desigual. Sim. A igreja deve avaliar isso, reavaliar isso. Né? Então, por exemplo, não tem sentido um crente que há muito tempo não frequenta os cultos e a igreja ter assento e autoridade numa assembleia. Não tem lógica. Não tem sentido. Ele nunca vem. Aí o pastor saiu da igreja, vai ter eleição de outro e ele quer um candidato especial. Ele vem para a assembleia votar. Não era para poder votar. Na verdade, ele já devia ter sido exortado que iria permanecer na comunhão. E se não quisesse ser desligado. Né? Eu tenho visto várias igrejas passarem por isso. Então, o que acontece? Em muitas igrejas que eu tenho ouvido e tenho aconselhado, inclusive, líderes dessas igrejas, pastores. Né? Então, uma pessoa não vem há muito tempo para a igreja, mas ela dizima. Então, a igreja fica constrangida em desligar aquela pessoa porque ela manda o dízimo. E se desligar, ela não manda mais o dízimo, a igreja vai sofrer financeiramente. E isso é um cativeiro absurdo. Isso não existe. Aquela pessoa não quer um compromisso com a igreja. Então, isso tem que ser explicado a ela. Você não tem como ser membro da igreja. Agora, se você quiser continuar mandando as contribuições, você pode fazer. Se você não quiser, você também fica em paz. Mas quem tem responsabilidade de manter a igreja são os membros comungantes da igreja. Então, às vezes, vai se negociando essas coisas. E isso acaba virando um problema gigantesco na igreja. Muito grande. Uma bola de neve. E essas pessoas acabam criando certos problemas. Tem umas que sofrem por algumas enfermidades, então elas se ausentam, elas sofrem de enfermidades físicas, elas sofrem de enfermidades emocionais, isso aí é outra coisa. Isso é uma outra questão. Mas há pessoas que não querem realmente compromisso com a igreja, em termos de membresia. Então elas devem ser exortadas e, não atendendo, elas devem ser desligadas do rol de membro da igreja. Porque não tem sentido. Nem
nem tem sentido indicá-las para algum cargo na igreja. Fulano faz 1 ano que veio na igreja, não vamos botar ele para ser professor de escola dominical, porque aí ele vem. Mas tem igreja assim, né? Vamos dar um cargo a ele para ver se ele vem. Um prêmio. Fulano precisa de um prêmio. Toma. Você vai ser presbítero para ver se você vem para a igreja agora. Não tem lógica, irmãos. Isso não tem sentido, né? Vamos lá. O primeiro ponto vai falar aqui o seguinte, no capítulo 13. Os membros da igreja não podem afastar-se da igreja, e assim uns dos outros como bem entenderem, nem sem motivo justo e de peso, mas devem viver e habitar juntos, tanto quanto são ordenados a não abandonar o ajuntamento com os santos. Tal partida tende à dissolução e ruína do corpo, como arrancar de pedras e pedaços de madeira do edifício e de membros do corpo natural. Isso tende à destruição do corpo. Então, um crente que afasta-se da igreja sem um bom motivo, ele está investindo para a destruição de sua igreja. É isso aqui que a confissão está falando. Isso é sério, irmãos. E esse crente precisa ser exortado, precisa ser visitado pelo pastor, visitado pelos presbíteros, visitado pela igreja, exortado pela igreja. A gente precisa ir até a última instância de insistência santa, para que aquele crente retorne. E o capítulo vai dizer aqui mais à frente que, esgotadas todas as possibilidades e ações, a igreja deve deixar ele ir. Ele não quer, deve deixar ele ir. Então, no segundo ponto, a gente lê, veja: é, portanto, dever dos membros da igreja, em tais ocasiões e lugares onde possam ser aconselhados, consultar a igreja da qual são membros, sobre sua remoção, para que, consequentemente, tendo sua aprovação, possam ser encorajados ou, de outra forma, desistir. Aqueles que se unem com consentimento não devem partir sem consentimento, exceto forçados a isso. Observe essa última frase. Então, quando um crente chega numa igreja, ele não solicita a membresia e a igreja aprova. Quando ele quer se desligar, ele deve solicitar a igreja também. E a igreja pode não aprovar também, por causa do motivo. Por que você quer sair? Não, porque eu me desentendi com fulano de tal. Então, você precisa resolver isso primeiro. Você não pode sair assim. A igreja não pode dar uma carta a alguém que saiu brigado. Termos bíblicos não têm sentido, irmãos. Isso precisa ser resolvido primeiro. A igreja não pode forçar, conforme diz aqui, a pessoa a ficar. A pessoa pode ir e ser recebida em outra igreja por outros meios, né? Aclamação ou rebatismo, né? Se for uma igreja que vai batizar novamente. Mas, nesse sentido, como é que a igreja vai recomendar alguém? Então, vamos lá. Um pastor saiu de uma igreja, ele roubou a igreja. Roubou a igreja. Aí ele se candidata em outra igreja. Aí aqueles oficiais que eram para fazer sempre isso, vão procurar os oficiais da igreja anterior, que era para ser assim. Nós pretendemos fazer o convite ao pastor. Eu não sei como é que os outros vão receber essa notícia, né? Da pretensão do convite. Mas se ele já tiver saído, né? O caso é, vamos dizer que o caso é esse. Ele já saiu e ele é candidato em outra igreja. Então os oficiais vão lá, ou uma comissão. A gente quer saber sobre o caráter do pastor, sobre o trabalho. A igreja recomenda. Aquela igreja tem a obrigação moral de dizer: foi assim, foi assim, foi assim, foi assim. Não precisa denegrir a imagem, mas tem que dizer o que foi, o que aconteceu, para que a outra igreja esteja ciente. A mesma coisa com um membro. Eu já vi igreja dar carta de recomendação ao membro para se ver livre dele. O cara estava dando muito trabalho, ele quer ir para outra igreja, que o pastor sabe qual é a outra igreja. Eu não quero ir para lá, pastor. Claro, meu irmão, pode me dar carta agora. Manda aí o WhatsApp. O pastor não leva nem para a assembleia. Faz a carta e manda. Deixa, vai na paz. Deus abençoe. Aí chega a carta para o pastor lá. Aí eu vejo a situação do pastor que recebe a carta. Aquela igreja diz: é uma bênção, foi uma bênção em nosso meio, o irmão tem uma conduta ilibada, e não é verdade. E a igreja lá vai tomar a carta como verdade. O pastor vai ler. O pastor vai ler. Se for um pastor brabo, ele vai dizer: a gente vai aí conversar com vocês. Eu vou aí com 2 presbíteros para a gente conversar sobre a carta. Porque a questão não é se livrar. E a confissão vai dizer nesse capítulo o seguinte: mesmo que uma igreja dê uma carta a um irmão para ir para outra igreja, até que ele seja recebido lá, ele é membro de cá. Mesmo com a carta.
Ele só não é mais membro quando ele é recebido noutra igreja. Mas a carta deve ir para uma igreja. Não existe carta em branco, irmão. Tem crente que faz isso. Pastor, eu estou saindo, me dê uma carta. Você vai para onde? Você ainda não. Não tem carta. Não tem carta. Eu vou mandar. Esta carta é endereçada para onde o irmão for, né? Aquele que receber no nome de Cristo. Não tem sentido. Então, é endereçado para alguma igreja. Febe tinha cartas. Né? Paulo fala também de cartas de recomendação. Então, isso está no Novo Testamento. Então, Paulo também fala que há aqueles que são mais conhecidos, que não necessitam de uma recomendação por meio de carta. Mas há aqueles que não são tão conhecidos e precisam de recomendação por meio de carta. Né? Então, a carta deve ser endereçada, isso é um documento da igreja. Isso deve estar em ata, anexado à ata da igreja, para que fique documentado, né? No próximo ponto aqui, meus irmãos, ponto 4, que é um ponto também muito importante. Diz aqui, razões justas, 3 razões justas para a remoção de um membro da igreja, de uma igreja congregacional. Primeira razão, se um homem não pode continuar sem participar do pecado. Se aquela pessoa é exortada constantemente a abandonar aquele pecado, já foi disciplinado várias vezes, né, ou disciplinado algumas vezes, não abandona essa recorrência disciplinar, tem que desembocar na exclusão. Porque a perseverança em determinado pecado tem que fazer a igreja tomar uma atitude mais drástica para o bem da igreja e para não desencorajar os membros, porque se há um pecado recorrente na igreja, isso não é tratado, desencoraja os membros e influencia os membros também a viverem no pecado. E também está fazendo mal àquela pessoa. Então, se a pessoa não abandona e não atende às exortações da igreja, ela deve ser, de fato, removida. A segunda razão é, em caso de perseguição pessoal. Então, Paulo se afastou dos discípulos em Damasco, também em caso de perseguição geral, quando todos estão dispersos. Então, num lugar está acontecendo uma grande perseguição, e um crente com medo disso quer sair daquele lugar e ir para outro. A igreja deve deixar ele ir, deve removê-lo da membresia, sem disciplina. Nesse caso aqui, sem disciplina. Se aquele crente, por sua consciência, não quer mais permanecer naquele lugar por medo de ser morto, ou porque quer preservar sua vida, sua família, a igreja deve deixar o irmão ir em paz. A terceira razão, em caso de falta real, e não apenas fingida, de subsistência competente, uma porta sendo aberta para melhor suprimento em outro lugar, juntamente com os meios de edificação espiritual. Veja só, se um crente não encontra emprego na cidade que ele mora, e ele tem agora uma porta em outro lugar, e ele tem uma igreja também naquele lugar, porque esse é critério aqui da confissão. Ele tem que ter o sustento material, mas ele vai ter que ter também o sustento espiritual. Não é sábio um crente apenas ir por causa dos valores, sem ter uma igreja. Ele deve procurar. Eu vou congregar onde? Onde é que tem uma igreja bíblica aqui? Eu tenho que ser pastoreado lá. Então, esse também é um motivo legítimo de um crente ser removido da membresia da igreja. Uma nomeação. É outro contexto, né? Porque aí não é a gosto do cristão. Tem isso, né? Essa é uma exceção, né? No caso de uma nomeação, se alguém é funcionário público, ele precisa ser removido para um outro lugar. Então, é uma exceção à regra aí, né? Muito bem. É triste, né? Quando vai para um lugar que não tem uma igreja bíblica, né? Nesse caso, a confissão fala também que aquele irmão deve continuar sendo membro da igreja. Continuar no rol de membro, se ele desejar, né? Então, existem ausências justificáveis. Então, por exemplo, pode ser que um irmão precise a trabalho ir para outra cidade, mas ele não quer se desligar da sua igreja. Então, o que a confissão recomenda? A confissão recomenda que a igreja de origem faça uma carta de recomendação para a igreja onde aquele irmão vai estar, para que ele seja assistido pela igreja lá, mesmo sendo membro da sua igreja. Esse era um trâmite natural
entre as igrejas no século XVII. Mas existe uma carta de recomendação, mesmo que ele não seja recebido como membro da igreja onde ele está, né? O que a confissão está frisando nesse capítulo é a importância da comunicação das igrejas, de saber por que aquela pessoa está indo para outro lugar, né? Mais alguém quer perguntar? Esse é um ponto, né? Quase nenhum entende. O pastor Pedro falou que é ruim quando igrejas congregacionais não entendam isso, né? Esse trâmite. Aí está a deficiência de não termos documentos confessionais. Porque se as igrejas estão fraternalmente ligadas em torno de documentos, então o trâmite é normal. Se sabe o que é que está ocorrendo, né? Mas, infelizmente, a não unidade em torno de uma confessionalidade causa esse tipo de problema administrativo também. Não é só problema doutrinário, é problema administrativo, que as igrejas não sabem lidar com isso, né? E, às vezes, você faz uma recomendação dessa para outra igreja, e como é que se encara lá do outro lado? Não vai ser membro da minha igreja, não vou ligar para isso. Nem vou ligar para a pessoa, já que não vai ser membro realmente. Diga só. Uhum. É, liderança da igreja. Então, em muitos lugares, muitos mesmo do Brasil, por exemplo, não tem igrejas congregacionais, né? Então, no sul, por exemplo, a gente tem uma deficiência muito grande, né? É, é, Olha, esse negócio desse fervor de muitos cultos semanais, isso é só no Nordeste. Você tem vários cultos. Então, e olhe lá também, né? Não é toda igreja mais. E que também tem igrejas que estão praticamente fechando as portas no dia de semana porque os membros não vão. Então, há muitos casos que eu escuto do pastor vai só, ele, a esposa e os filhos. Não tem ninguém, fecha as portas e vai para casa. Mas esse fervor ainda se dá no Nordeste. Mas já há muitas igrejas congregacionais, por exemplo, que estão eliminando o culto de oração. Se diz que vai fazer num dia só oração e doutrina, aí coloca mais cedo, tipo 7 horas, e a partir das 8, doutrina. O povo não consegue chegar de 7 porque vem do trabalho. Então já perde, né? Então vai matando as reuniões de doutrina, que já não são bem frequentadas, quando tem, né? Então você junta, às vezes até concentra muitos testemunhos que conseguem concentrar mais pessoas na igreja quando faz isso, porque a pessoa não precisa escolher um dia ou outro para ir semanalmente. Mas isso é um problema. Então, quando você olha para outras regiões, você vai ver que a igreja às vezes só tem um culto no domingo à noite. E tem umas que agora tem escola bíblica antes do culto da noite, 1 hora antes. Então tem a escola dominical, já emenda com o culto da noite e não tem nada em outro horário, né? A Escritura nos diz que o povo de Deus se reunia pela manhã e o final da tarde, né? O Antigo Testamento nos ensina isso. Então, qual é o problema da determinação? Ela pode existir como uma recomendação da denominação, né? Recomendação que haja escolas dominicais, uma recomendação sobre determinados trâmites de transferência de membros, né? Mas, naturalmente, uma igreja congregacional é autônoma. Então, ela pode não acatar. A denominação pode fazer a recomendação, mas a igreja pode não acatar aquilo ali. E a denominação também pode ser provocada, que às vezes é o que se espera.
Então, por exemplo, se nós estamos observando, por exemplo, algum problema doutrinário acontecendo na maioria das igrejas, que existe uma certa direção para ajudar as igrejas, a nossa igreja pode mandar um ofício. A nossa igreja pode mandar um ofício. Então, se surge, por exemplo, uma discussão sobre ordenação pastoral feminina, a nossa igreja pode mandar um ofício, argumentando teologicamente, nós somos contra. Por causa disso, por causa disso, por causa disso, por causa disso. E solicitamos que essa seja a posição da denominação. Isso pode ser acatado ou não, mas é a posição da igreja. Eu não, assim, alguns às vezes dizem, né, isso se dá pelo caráter do congregacionalismo. Eu não consigo fechar com essa resposta, sabe? Eu acho que é mais uma característica do nosso tempo. Então, hoje nós temos sérias dificuldades de comunhão de igrejas congregacionais. Por quê? Porque aí eu volto para a questão da confessionalidade. Não temos unidade doutrinária. Isso não quer dizer que as igrejas devem ser iguais. Uma igreja congregacional não é igual a outra, nem qualquer outra. Cada igreja é uma igreja. Ela tem peculiaridades. Mas numa confissão de fé, você tem uma base, você tem um fundamento. O fato de não termos isso mais solidificado, né, com mais detalhes a respeito de várias coisas, por exemplo, a respeito do dia do Senhor, em termos confessionais, né, a respeito de casamento de ímpios com crentes, em termos confessionais. Então, o fato de não termos esse documento faz com que cada igreja vá pensando da sua forma, como no livro dos Juízes. Né? Então, quando você tem, geralmente, né, pastores reformados, espalhados em algumas igrejas congregacionais, geralmente eles começam a ter contato. E essas igrejas começam a ser bem parecidas. Porque eles começam, naturalmente, eles vão se juntar. Né? Mas às vezes é um aqui e outro lá. Não sei aonde, né? Não é nem na mesma cidade. Diga, César. Uhum. Então, primeiro vamos eliminar esse termo. Eu tenho preocupação com esse termo independente no meio congregacional. Eu entendo ele historicamente, mas ele também permanece também por falta de uma unidade doutrinária. Porque as igrejas são independentes em relação ao Estado. O Estado não legisla sobre a igreja em termos doutrinários, né? Claro que existem questões legais concernentes à segurança, tá? Questões como a importância de um CNPJ e coisas dessa natureza, que a igreja obedece às recomendações do Estado, né? E ela não pode ir contra questões que são importantes, por exemplo, na nossa Constituição. Mas em termos doutrinários, o Estado não tem legislação sobre a igreja. Nesse sentido, a igreja é independente. As igrejas são independentes. Por que existem denominações? Porque existe união, aliança de igrejas congregacionais. Primeiro que isso não é contra o princípio congregacional. As igrejas têm relações fraternais entre elas. Dentro de uma denominação, podemos dizer assim, elas podem se juntar para a colaboração da obra missionária. Isso é importante, porque a maioria das igrejas não consegue avançar sozinha na obra missionária. Ela não consegue mandar muitos missionários, por falta de recursos financeiros. Mas quando ela se junta com outras igrejas, por exemplo, ou ela envia recursos financeiros para a denominação lida com isso e envia missionários. Esse é um outro motivo. Um outro motivo é o fornecimento mútuo de ministros. Então, se essa igreja ficar sem pastor e ela não estiver filiada a uma denominação, ela vai buscar outro pastor aonde? Da sua linha doutrinária. Então, se ela está dentro de um contexto denominacional, há ministros naquela denominação que vão se enquadrar
no perfil daquela igreja, né? Ou não, porque numa denominação pode ter, inclusive uma denominação reformada, né? Você pode ter ministros que não são reformados, em denominações reformadas. Então, por isso que a igreja vota, né, de acordo com o que ela entende que é melhor para ela. Então, é nesse sentido que existe uma necessidade, vamos dizer assim, de uma denominação. Mas o que acontece em termos históricos também? Denominações sofrem vários impactos e altos e baixos no decorrer da história. Então, se você observar denominações congregacionais nos Estados Unidos, elas são apóstatas. Elas são liberais. Elas são liberais. Então, na América Latina, principalmente, nós temos mais igrejas conservadoras. Inclusive, nos Estados Unidos, igrejas sérias reformadas são raras. São raras. Até presbiteriano. Pronto, agora, só fala da irmã Joadete. O pastor Heber Campos veio aqui pregar para nós, e eu levei ele no aeroporto. E a gente está falando algumas questões dos Estados Unidos, e ele tinha ido recentemente para lá. Eu disse, o contexto lá, pastor, é trágico. É trágico. Não é só na Europa, nos Estados Unidos, é trágico. Em termos de igreja reformada, é muito difícil. Você tem alguns, você escuta assim, que são conhecidas mundialmente. A igreja do Mark Dever, por exemplo, a igreja que John Piper foi pastor, por exemplo, né? Você tem a 10ª igreja da Filadélfia, eu acho que é 10ª ou é a 8ª, que foi de James Montgomery Boyce, que foi um grande pregador. Você tem algumas dessas igrejas que se destacam, como em todos os lugares, mas não é algo massivo. Há uma deficiência muito grande de igrejas bíblicas, né? Então, no decorrer da história, as igrejas vão sofrendo também denominacionalmente e as denominações vão abraçando certas posições doutrinárias frouxas. Então, o que é que vai acontecer se isso permanece? Vai acontecer que as igrejas vão afundar, porque muitas dessas igrejas vão abraçar essas falsas doutrinas, então elas vão afundar doutrinariamente, elas vão se acabar. Absolutamente, né? Você vê, até no Nordeste, aqui, perto de nós, a gente observa isso. Igrejas que fecham e alugam seus prédios para outras igrejas, que assumem, né, o prédio. Você vai ter problemas na formação de ministros, quando essa formação é frouxa, não é reformada. Quando ela se torna mais filosófica e psicológica, você vai ter pregadores assim também. Com uma boa retórica, carismáticos, porque o falso mestre é sempre carismático. Não é? Ele vai se relacionar bem com as pessoas, porque um liberal é sempre legal, ele não é chato, ele sabe conversar, sabe se relacionar, sabe comunicar, mas a igreja vai afundando doutrinariamente, afundando. Então o que é que acontece, pode acontecer futuramente? As igrejas conservadoras, reformadas, elas se manterem firmes até o final. Há umas que resolvem se desligar e outras que resolvem permanecer dentro de uma denominação, mas a parte da denominação, entende? Elas permanecem com a ligação institucional, mas elas não têm a ver com o pensamento denominacional, como se dá em muitos casos, né? Então isso acontece muito também. Igrejas batistas, por exemplo, da Convenção Batista Brasileira, né? Há muitos pastores que abraçaram o liberalismo. Mas eu conheço pastores que estão na Convenção Batista Brasileira, que são reformados. E a igreja deles é reformada. Mas eles ainda estão no contexto denominacional. Então, também não é sábio generalizar. Todas aquelas igrejas daquela denominação são apóstatas. Todos os pastores estão desviados. Não necessariamente, né? Criança, né? São poucos. São poucos. Então, essa pergunta da irmã Fátima é importante. Seminários também são poucos, né? Eu tive um aluno que ele conheceu a fé reformada no seminário que estudava e eu dava aula, e então ele resolveu, ele era congregacional, estudioso rapaz, ele conseguiu uma bolsa no seminário puritano. Joel Bick é diretor desse seminário dos Estados Unidos. E ele foi para lá. Todos os dias ele falava comigo. Eu disse, como é aí? Ele disse, pastor, todos os dias nós temos que
tem um tempo de oração no seminário, sozinho, na capela. Todos os dias nós temos uma quantidade de horas para uma prática devocional, para estudos teológicos. Nós somos acompanhados por professores, diretamente, particularmente. E o meu pensamento foi um só: esse rapaz vai sair do meio congregacional. Eu disse a teologia, ele disse: é maravilhosa. Teologia reformada sólida. Não durou 6 meses. Né? Como não tinha igreja congregacional, ele ia para uma igreja presbiteriana, o seminário era presbiteriano. E aí um belo dia ele me disse: pastor, tchau. Porque não tinha. Porque quando ele olhava para os seminários da sua denominação, veja só como é complicado isso, irmãos. Se era mais reformado, ele não era tão bom, teologicamente, era fraco. Porque nos nossos seminários, como é que funciona? Os professores fazem o que podem, porque eles trabalham com outras coisas, eles são pastores, ou eles têm outro trabalho, e eles ensinam lá e recebem uma oferta do seminário. Nós não temos professores que são assalariados do seminário, que trabalham para aquilo. Então, via de regra, os professores têm ali até uma especialização. A maioria deles não tem mestrado, não tem doutorado. Então, a qualidade acadêmica não consegue evoluir porque não há investimento nesses professores. É um problema. Então, o seminário tem uma confissão reformada, mas ele não é tão bom academicamente. Então, eu vi várias vezes, eu passar um trabalho para os alunos, o aluno está no seminário, ele dizer: pastor, pode ser à mão, porque eu não sei usar computador. E o professor dizer: pode. Eu nunca disse pode. Eu dizia: se vire, meu irmão. E eles aprendiam. Todos eles que passaram por mim aprendiam. E entregavam digitadinho. Eu disse: como foi? Isso foi terrível, pastor. Dava vontade de quebrar tudo. Mas eu aprendi. Vinha com erro, eu corrigia. Mas eles não eram instigados a crescer. Então, eles assumem a igreja na mesma pisada. Na mesma pisada. Não são instigados a crescer. E quando você tem um seminário que tem ali doutores, pós-doutores, você tem liberalismo. Então, raramente nós temos um seminário muito bom teologicamente com bons e competentes professores. E se hoje nós queremos ter, nós precisamos, inclusive, dialogar e trazer professores de outras tradições protestantes, para que nos ajudem. Na verdade, essa ajuda mútua sempre existiu. Né? Nós sempre estivemos juntos. Né? A doutora Joyce deu aula muito tempo no seminário presbiteriano, por exemplo. Né? E pastores presbiterianos até hoje, muitos deles dão aula no nosso seminário. Pastores batistas dão aula no nosso seminário. Então, aí eu toco num ponto interessante. Essa ajuda mútua de igrejas reformadas, mesmo sendo de denominações diferentes, é fundamental. Porque a gente não vai conseguir se não for assim. Então, é preciso haver esse diálogo, respeitar as diferenças, mas sermos unidos no que é fundamental para que a gente avance. Né? Isso é complexo, mas deve ser dessa forma, porque nós temos muita deficiência de bons seminários no nosso tempo. Né? É. Uhum. É. O pastor Pedro falou que a independência não significa falta de comunhão com outras igrejas. Na verdade, a gente vai ver isso semana que vem. As igrejas congregacionais se relacionam, mas o que é que complica? É quando nós temos igrejas congregacionais que têm linhas diferentes, opostas. Aí você tem uma complicação, né? Porque se você tem na sua igreja, por exemplo, veja, nós temos um trabalho de evangelismo, e a gente faz um trabalho de evangelismo saudável, bíblico. Aí você tem uma ação, por exemplo, com outras igrejas, de um trabalho de evangelismo. Aí chega lá, eles evangelizam dançando, pulando, se pintando de palhaço. Aí o povo, e agora, pastor?
Porque não pode. A união não pode. Nenhuma denominação congregacional pode entrar na esfera de uma igreja. Um pastor pode dizer que Jesus não é Deus. Se a igreja não denunciar, a igreja precisa denunciar. Aí entra o departamento de teologia. Então, por exemplo, em termos denominacionais, uma igreja não pode disciplinar um pastor. Só a denominação pode. Mas para que chegue lá, a igreja precisa... Está aqui a assinatura dos membros. O proceder do pastor é assim, assim. Temos provas, as provas estão aqui. E a denominação precisa fazer alguma coisa. Então a igreja precisa se manifestar. Às vezes, muitas vezes, a denominação sabe o que está acontecendo em muitas igrejas. Mas pelo princípio da autonomia, não se pode entrar lá, porque a gente não tem a igreja congregacional. A gente tem a união de igrejas, né? Vão acontecer. Vão acontecer. Mas aí eu volto àquele ponto. A falta de unidade doutrinária. Porque se a gente tem uma confissão, né, e a gente vê publicamente, por exemplo, um pastor pregando contra o que aquela denominação professa em sua confissão, o que é que se faz em termos de política eclesiástica, em termos honestos? Em termos honestos. Pastor, a confissão diz isso aqui, você está falando outra coisa. Não, eu penso assim. Certo, mas a confissão da igreja é essa. Não, mas eu penso assim. Ok. Então aquele membro vai, faz um documento e entrega aos presbíteros. O pastor está contra a confissão. Vocês vão fazer o quê? Esse é o procedimento na igreja congregacional. Vocês são os presbíteros, vocês pastoreiam junto com ele. Vocês devem exortar o pastor. Os presbíteros não resolvem. Certo? Na Assembleia, eu quero a palavra aqui. Eu quero falar. Pastor, a confissão diz isso, isso e isso aqui. Entendeu? A confissão diz aqui que a igreja deve guardar o dia do Senhor, um exemplo. Deve guardar o dia do Senhor. E o Senhor ensinou no púlpito que o povo pode ir para a praia, pode ir para o shopping, pode fazer o que quiser, pode ir para a escola de samba, pode ir para a passeata política, que está tudo certo, que o Senhor não crê nisso não. Mas quando o Senhor foi eleito nessa igreja, o Senhor subscreveu isso aqui. Esse é o ponto. Então, há uma subscrição. Então, se há em uma igreja congregacional, ela pode fazer isso, particularmente ela pode fazer isso. Então, nós temos um documento doutrinário, vamos dizer, um exemplo, a gente aprova em assembleia que, em termos de eclesiologia, a nossa confissão é a plataforma de Cambridge. Pode-se ter alguma ressalva em algum ponto, mas a gente aprova. Faz a ressalva e aprova. Então, um pastor, quando for eleito, eu morro, aí vem outro. Pastor, o senhor subscreve isso aqui, pastor? O senhor subscreve? Meu irmão, eu não subscrevo não. Então, pastor, não tem condição não da gente continuar com a conversa não. E se ele subscrever e um dia voltar atrás em pontos fundamentais, exortação ao pastor, né? Deveria vir denominacionalmente, né? Eu concordo com o pastor Pedro. Deveria ter essa preocupação doutrinária denominacional, mas deve haver, eu insisto nisso, irmãos, esse zelo doutrinário por parte dos presbíteros e dos pastores da igreja. Eu sou o pastor titular dessa igreja, há outros pastores, mas eu não sou intocável. Se eu pisar fora da linha na doutrina, os outros pastores dessa igreja, os presbíteros dessa igreja devem dizer, pastor, você está errado. Você deve voltar à doutrina. Está errado, pastor. O que é que está acontecendo com você? Se eu não atender, chama um pastor mais experiente. Conversa com o nosso pastor, pelo amor de Deus, que ele está ficando doido. Ele está se desviando. Não resolveu, assembleia de membros. Não resolveu, demite o pastor. Não podia no rei de Israel, que ele era rei. Eu não sou ungido. Ungido é Jesus. Fica certo. Sim. Uhum. Uhum. Sempre há. Eu falei isso em estudos anteriores, né? Uhum. Uhum. Uhum.
É não. Mas não é amarrado. Não é amarrado, né? Você tem... Eu vou pedir para a Márcia parar de gravar,